O que o homem egípcio pensa do casamento com uma mulher estrangeira? Nós temos dois grupos de casamentos. Os homens egípcios que moram fora do Egito que eu digo no Ocidente, tá? Vamos esquecer o homem egípcio que mora no Oriente Médio, porque aí também não rola, né? Não dá certo. Vai entrar na mesma regrinha dos casamentos egípcios que são aqui no Egito com estrangeiras. Então nós temos dois grupos. E aí, meu amor, existem diferenças que são enormes, mas que no momento do funil ali andando no caminho da vida, elas se cruzam. Nós vamos entender isso no vídeo de hoje. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. E sim, meus amores, eu vou contar pra vocês qual é a concepção do casamento de um egípcio com uma mulher estrangeira nesses dois grupos que eu citei pra vocês. Eu tava aqui arrumando as minhas coisas e aí eu lembrei que eu recebo muito essa pergunta. Eu tava respondendo, na verdade, vocês lá no YouTube e no Instagram também. E aí eu me deparei com 3 pessoas perguntando pra mim exatamente essa pergunta. Sossô, o que o homem egípcio acha do casamento com uma mulher estrangeira? O homem egípcio casa com uma mulher estrangeira? E o egípcio casa com uma marroquina? Já quero pedir, antes de começar o vídeo, deixa o like, porque isso ajuda muito, muito, muito. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho das notificações. Vamos já chegar, tá? Eu vou falar desse casamento de um egípcio com uma marroquina, porque é babado, mas vamos deixar mais pro final. Vamos primeiro pegar o grupo que mora fora do Egito. Quando você tem um egípcio que migra para outro país, ele vai conhecendo as pessoas, ele meio que vai se adaptando. Só que eu já falei isso pra vocês várias vezes. É uma adaptação, é igual eu aqui no Egito, eu me adaptei aos costumes deles, mas até a página 2, porque eu sou brasileira. Então, pra mim, muita coisa que pra eles é absurda, pra mim não é. E muita coisa que pra mim é absurda, pra eles não é. Partindo desse exemplo, você tem o homem egípcio no Brasil, por exemplo, vamos usar o Brasil de exemplo, é a mesma coisa. Quando ele chega, primeiro ele tem aquele choque cultural, ele fica igual um lobo no meio das ovelhinhas, porque é um monte de mulherão gostoso andando na rua, aqueles mulherão com os pernão, os colchão de fora, muitas formas, muitos estilos, todo mundo livre, decote, regatinha. Eu já falei pra vocês, não dá pra sair de regata na rua. Quando a gente vai sair de regata na rua, a gente toma cantada de tudo quanto, até da pedrinha da rua que tá ali jogada no asfalto, a pedrinha faz... Tá bonita, hein? E a pedrinha fala com você, então é um absurdo, assim, sabe? Então, quando esse cara, ele vai pro Brasil, ele vê aquilo ali, ele tem que se misturar com os locais, né? Com os homens brasileiros. Então, ele não vai fazer o quê? Ele não vai mexer com a mulherada. Então, ali ele já tem, assim, uau. Você vai falar assim, ah, mas o homem brasileiro mexe com as mulheres também. Mexe. Mas o egípcio, ou o imigrante, por ele não estar no país dele, ele vai pegar aquela atitude de eles mexem, eu não, eu sou o melhor. Porque lembra, gente, eu já falei pra vocês que o homem árabe, a mulher árabe, não é nem o egípcio, é o povo do Oriente Médio, eles têm essa coisa de querer ser sempre o melhor em tudo que fazem, ser o melhor, mesmo que eles tenham lá os erros dele, obviamente, mas eles têm essa coisa assim de eu sou, eu posso, aconteço. Partindo desse princípio, se ele tiver com um grupo de brasileiros, se os brasileiros estiver mexendo com a mulherada na rua, ele não vai mexer, isso eu garanto. Se tiver uma exceção é porque o cara aí já tá precisando de um tratamento, tá? Mas assim, no geral é assim. O homem egípcio, ele vai procurar uma mulher do lugar que ele tá morando. Por quê? Primeiro, pro visto mesmo, para ele ter cidadania, para ele ter a vida dele ali, caso ele goste daquele país, principalmente se ele morar nos Estados Unidos. Ele vai fazer de um tudo para casar com uma americana para poder ter o visto. Só que a preferência dele sempre vai ser casar com uma mulher egípcia. Quando é um cara que quer sossegar a cabeça, não quer pagar dote, não quer... Porque mesmo ele conhecendo uma egípcia fora do Egito, ele vai ter que ter todo o protocolo, ele vai ter que andar dentro do protocolo como se estivesse aqui no Egito. Vai ter que dar dote, vai ter que dar presente, vai ter que pagar o casamento, vai ter que fazer um monte de coisa lá que é normal daqui do Egito, né? Só que quando ele tá lá fora, aí ele vai querer ter a cidadania, ele quer viver como uma pessoa daquele lugar. Então ele vai conhecer essa, vamos supor aqui, uma brasileira. A primeira coisa que vai acontecer é que ele vai virar para essa brasileira, ele vai proibir a brasileira de vestir as roupas que ela normalmente vestiria. Então se você é uma mulher que você gosta de andar de cropped, vai na feira, é um calor daquele, você vai de cropped, um shortinho, uma chinelinha havaiana e a sua bolsa ali a tiracolo. Meu amor, se você tiver um relacionamento com o egípcio, só namorando, ele já vai falar assim, Habibi, Habibi é meu amor, tá? Habibi, você vai sair assim mostrando sua carne? Porque eles vão falar exatamente assim, vai mostrar sua carne? Aí você vai falar assim, não amor, eu tô aqui ó, tô andando normal, todo mundo aqui no Brasil anda assim, a gente não tá no Egito. Aí ele vai falar, Habibi, por mim, por favor, você pode trocar a roupa?
Ou então cobre um pouco, bota uma coisa mais comprida. Bom, voltando, Soraya. Ele vai fazer isso. Isso aqui é namoro. Então ele vai ser assim, ai, por mim. Ele vai usar aquela chantagem emocional, sabe? Fofinho. E, gente, não tem como. Você vai olhar pra ele e vai falar assim, ai, como ele é fofo, ele me ama tanto, ele tem ciúmes de mim. E aí você vai trocar a roupa, igual uma Cinderela. Você vai falar assim, ai, vou me trocar. Então, vou me arrumar para este bofe do jeito que ele gosta. E aí veio o grande erro, porque a partir daqui, você vai fazendo de pouquinho em pouquinho tudo que ele quer, ele acostuma você no costume dele. Então, quando você casa com um egípcio, morando no Brasil, nos Estados Unidos, a mulher estrangeira acaba virando uma mulher egípcia genérica. Aqui, ó, uma egípcia genérica. Sou eu, porque também, meu amor, me enquadro nesta daí, tá? E já vou contar pra vocês como é que é a minha situação, como é que tudo começou comigo, mas eu vou deixar lá pro final do vídeo, porque muitas de vocês até já sabem a minha história aqui com o meu bofe. Quando eu tô falando isso pra você, eu tô falando porque eu sei, porque eu vivi isso daqui que eu tô falando pra vocês, tá, gente? Já namorei com libanês, já casei com libanês, já casei com egípcio, agora eu tô casada com egípcio, mas eu vivi isso nos dois lados. E olha que eu nunca gostei de andar de barriga de fora, eu tinha vergonha. Aí quando você tá no Egito, aí o buraco fica mais embaixo mesmo. Porque aí ele vai virar pra você e vai falar assim: não vai sair com essa roupa, você pensa que você está no seu país? É, você vai tomar uma carteirada dessa. Meu amor, aqui no Egito, as mulheres se dão ao respeito. E olha, gente, isso daí você vai ouvir sim, se você for querer sair com seu bofe de cropped. Aí você vai falar assim, ai, mas tem a fulana que é casada com um egípcio e eu vejo que ela usa regata, ela usa não sei o quê. Sim, eu também uso regata, eu também uso shortinho, mas tem os lugares aqui no Egito que a gente pode usar. Então o seu bofe, ele não vai, mesmo morando no Brasil, mesmo morando no Egito, ele não vai, se ele é um cara normal que eu digo assim, com uma cabeça normal, não é tacanho, ali tradicionalzão, com a cabeça enfiada dentro do buraco da religião, ele não vai proibir você de usar suas roupas normais numa praia, num Sharm el-Sheikh, que é a praia daqui, na região praiana, numa piscina, você vai poder viver como você viveria no Brasil. Mas, por exemplo, o meu bofe, ele não deixa eu usar biquíni cavado. Eu nem uso, né, gente, porque eu tenho bundinha de barata, eu tenho vergonha. Mas, quando às vezes eu tô saindo da água e meu biquíni entra um pouquinho, ele já vem correndo igual um desesperado, eu já fico até achando assim que eu afoguei alguém, ou que tá vindo um tsunami atrás de mim. Seu biquíni entrou um pouquinho atrás da sua bumbum. Aí eu falo, ai, Meg, jura? Aí eu vou lá e pá, tiro assim, sabe? Me irrita um pouco, sim, porque às vezes é assim, tem um pânico em cima de uma coisa, sabe? Com a minha bundinha de barata, quem que vai olhar? Mas aí, gente, isso é uma coisa que vocês vão passar assim. Todas as pessoas que eu conheço, que são casadas com egípcios, e elas são felizes dentro do casamento, elas, por opção, se adaptaram à cultura dele. E sim, gente, tá tudo bem. Eu, por exemplo, por opção, eu gosto de viver na cultura deles. Eu acho pitoresco. Então, pra mim, é normal. Eu não sofro com isso. Como eu já falei pra vocês, no Brasil, o pessoal que me conhece lá, de 1900 em Guaraná com rolho, o pessoal sabe que eu não era muito de usar no meu dia a dia short, roupa curta, barriga de fora. Eu não gostava. Então, quando eu vim pro Egito, claro que pro padrão do Egito, eu tive que me adaptar. Porque, como eu já falei pra vocês, eu andava sem sutiã no Brasil. Aqui no Egito não dá pra você andar apagando peitinho de jeito nenhum. Então, assim, as mulheres que eu conheço, que são felizes com os homens, elas sim, elas foram ali, se enquadraram dentro da cultura deles por opção. As que foram obrigadas, não deu certo. E uma coisa que você precisa saber, caso você tá se relacionando com um egípcio, é que, meu amor, se você casar e tiver filho, você vai cortar um doce se você quiser separar e levar seu filho com você, porque eles não vão deixar. Isso é uma coisa muito séria aqui no Egito. Eu já falei pra vocês que aqui a família, ela está acima de tudo e de todos. Se ele puder, o que ele puder fazer para ele ter o filho dele com ele vai fazer. E as leis aqui apoiam isso, porque você não vai poder ter um bebezinho com um egípcio, esse menino é egípcio também. E aí você, essa criança no caso, e você pegar essa criança e tirar do pai, e levar para outro país. Eles não vão deixar. Pode separar, você pode separar e ficar com seu filho desde que você fique aqui no Egito. Mas levar com você pro Brasil, isso não existe. Porque o homem egípcio, a maioria, tá, gente?
Tem os bofes chocadeira? Tem. Então temos chocadeira no Egito igual no Brasil? Obviamente temos. Mas aqui é menos, por causa da criação deles. Então é muito sério, porque eu vejo a galera que vem em casa com o pessoal e aí fala, ai, eu casei, agora eu vou ter um filho, teve 2, teve 3, aí quer separar. E aí quando quer separar, o que ela vai continuar fazendo aqui no Egito? Porque a maioria acaba ficando dona de casa, do lar, não trabalha fora, não faz nada, então a vida dela é a família. E aí se dá um rolo ali, ela separa, o que ela vai ficar fazendo aqui? Ela vai embora pro país dela. E aí, meu amor, que é o buraco vai ficar mais embaixo, porque até essas crianças terem 18 anos e escolher onde vão ficar, você não consegue tirar os filhos. Então é muito complicado. O egípcio, se você pergunta pra ele, quais as vantagens de casar com uma mulher estrangeira? Aí o egípcio vai responder, eu não preciso pagar dote, eu não preciso estar controlando ela, eu não preciso pedir nada pra ela, porque ela faz tudo o que eu quero. Porque a maioria, isso é uma fama que as estrangeiras têm. A maioria das estrangeiras, sendo brasileira, americana, não seja egípcia, ela vai fazer todas as vontades do bofe, querendo ou não. Existe uma fantasia para a mulher estrangeira que esse povo é um povo faraônico, que é um povo descendente dos faraós, que é o povo das pirâmides. É, né? Não deixa de ser. Tantos milhões de anos passaram, eles não são faraós, mas ainda existe essa fantasia. Igual existe a fantasia da mulher ter o homem árabe como um príncipe árabe, o sheik das Arábias. E não é bem assim. São homens, são seres humanos, só que seres humanos com uma cultura completamente diferente. Então uma coisa que você tem que ter bem claro na sua cabeça é que você vai se relacionar com um cara que não entende as suas piadas, que ele não vai rir das suas piadas. Eu dou esse exemplo porque você precisa entender que é uma cultura completamente diferente e não adianta, por mais que você se adapte, você estude, que você se introduza ali dentro da vida do cara, dentro da família do cara, você também não vai rir das piadas dele, porque as cabeças são diferentes, a base da infância é completamente diferente e não muda, não muda. Por mais que um egípcio ele seja, tanto a mulher como o homem egípcio, por mais que ele seja moderno e ocidentalizado, sempre a religião vai pesar muito em cima da cabeça dele como uma espada. Sempre a base cultural dele vai pesar muito em cima da cabeça dele. Então ele vai querer criar os filhos dentro da cultura dele, porque ele acha que a cultura dele é a melhor que existe. E olha, isso que eu tô falando, isso não tem exceção. Mesmo os caras mais malucos assim, eles vão criar os filhos dentro do jeito que ele foi criado. Não tô falando dos homens chocadeira, pelo que eu sei são poucos. Você tem que ter bem claro na sua cabeça que você não ri das piadas, ele não ri das piadas, vocês pensam diferente, vocês são de culturas diferentes. Não adianta ele estudar também sua cultura, porque ele vai decorar, mas ele não vai entender. Porque existe um ditado, gente, que eu acho tão incrível, Hafiz Mushferrim, que é decorou, mas não entendeu. Então é isso que vai acontecer. Ele vai decorar a sua cultura, mas ele não vai entender. E a mesma coisa você. Porque eu também, eu decorei o que eu tenho que fazer, mas eu não entendo, eu não consigo entender, eu não aprendo. Eu vou ali meio que dentro do que eu vejo. Eu vou acompanhando, tipo, meio modo espelho. Mas eu também sou uma pessoa, eu ia falar pra vocês, primeiro eu vou falar das marroquinas, depois eu vou falar da minha pessoa, porque eu sou uma pessoa fora da curva. Então você não pode ter a minha vida como exemplo. Ah, a Soraya é casada com o egípcio e é feliz. Feliz, gente, todo mundo é feliz assim. Casal, né? A gente tem nossos altos e baixos. Todo mundo é assim. E quem fala pra você e mostra, ah, temos aqui a nossa vida feliz no Instagram, tem a vida feliz, mas tem os baixos também que as pessoas não mostram, tá? Os baixos é as brigas normal de casal, é as coisas normais da vida. Claro, tudo dentro de um limite, né? Ficar sem falar com a pessoa, já falei pra vocês, aqui em casa, nossa forma de punir o outro é não falar. Eu não falo, quando eu tô pé da vida, eu não falo com ele. Quando ele tá pé da vida comigo, ele não fala comigo. E eu também dou aquelas punidinhas que a gente, mulher, sabe como é que é, né? Proibido uma semana se não fizer o que eu quero. E aí a gente vai indo, vivendo assim. Se você vai ter um relacionamento com um cara desses, você vai ter que sim se adaptar e fazer muito mais concessões do que ele vai fazer por você. Agora, falando da mulher marroquina com casamento egípcio. Existem egípcios que casam com mulheres marroquinas, tá? Os que eu conheço, na verdade eu conheço um casal e ela manda nele total. E o que eu escuto falar
tá? Não sou eu. Eu não sou uma pessoa que morei no Marrocos. Eu tive 2 ou 3 amigas marroquinas que trabalhavam no mesmo hotel que eu. Amigos, quando eu falo, gente, pra mim, todo mundo que fala oi pra mim, eu falo amigo, tá? Mas não era amigo de frequentar a casa. Colegas de trabalho, nem sei como é que usa essa palavra, mas éramos colegas de trabalho. E eu via que eram mulheres fortes. Dessas mulheres que eu conheci ali, uma delas casou com um egípcio, inclusive ela veio pro Egito para oficializar a relação deles dois. Ele, um cara super boa praça, super bem animado, super assim, incrível. E ela, uma menina mais durona, mais secona. Ela mandava nele assim, na frente de todo mundo, assim, nitidamente. Os dois trabalhavam no mesmo hotel, ele e ela. Então eles se conheceram, acho que ele foi pro Marrocos e lá eles se conheceram. Porque, gente, esse papo de internet, quem é casado com o Egito, conheceu na internet, existem exceções. Já falei pra vocês aqui no canal, lá nos vídeos antigos, que eu conheço 2 meninas, uma delas mora aqui no Egito, é casada, agora eles estão no Brasil, inclusive, ela tem já 3 filhos com eles, são felizes, mas na minha opinião ela é mais dominante, porque eles se conheceram num chat de idioma, é uma exceção, e tem mais uma outra também que mora aqui no Egito, que é super ativa nas redes sociais, e conheceu, mas a maioria não. Aí você vai falar assim, ah, mas tem uma menina que tem um canal aqui que ela é casada com um egípcio. Ela não conheceu ele pela internet, ela conheceu ele, essa menina que vocês estão falando, ela conheceu ele, eu fui lá ver, ela conheceu ele num intercâmbio. Ela estava aqui quando ela conheceu o bofinho dela. Então, por isso que dá certo. E ela, morando aqui, conhecendo ele conhecendo ela, não foi pela internet. A maioria dos bofs egípcios na internet não valem um AS, hein, gente? Troquei de Cibalena pra AS, porque já me falaram que Cibalena nem tem mais no Brasil, né? Mas AS você conhece? Então, os bofinhos ali da internet não valem o preço de um AS. Então, os egípcios aqui, eles têm, a mulher marroquina tem uma fama de ser uma mulher forte demais, difícil, e de serem feiticeiras. Sim, as marroquinas têm fama de serem feiticeiras, então os egípcios, eles meio que têm medo delas. Gente, sim, eles têm medo de mulher marroquina. Aqui no Egito, direto eles falam assim, ai, a marroquina, ai, não sei o que, ai, cuidado que ela vai fazer um feitiço pra você. Porque lá no Marrocos, eu não sei, tá, gente? Eu tô falando do que eu escuto aqui, mas eu não conheço a cultura marroquina, tá? Porque ter colega, uma colega, 3 colegas ali no trabalho, não quer dizer que eu conheça a fundo. Mas, brincando, às vezes o marido, esse que casou depois com essa menina, ele falava pra ela, falava assim, ah, você deve ter feito um feitiço pra mim, né? Ela falava, fiz, e se você não calar a boca, eu vou fazer um pra cair sua língua, sabe, assim? Então, é uma brincadeira já que meio que oficial, assim. Então, os homens egípcios, a maioria dos que eu já ouvi falar, eles têm medo de mulher marroquina por elas serem fortes e feiticeiras, tá, gente? Agora, se você vai falar assim pra mim, mas isso é uma regra? Não, não é, gente, não é uma regra, porque eu não trabalho no governo, eu não sou uma oficial de justiça, eu não sei desses babados aí das estatísticas, não. O que eu falo pra vocês aqui dentro do meu canal são as minhas experiências de vida, o que eu vejo, o que eu converso. Eu sou uma pessoa que eu amo conversar com todo mundo, então eu não sei porquê, mas acho que eu tenho cara de psicóloga. As pessoas desabafam comigo, pedem a minha opinião. Bom, vocês já viram até a vizinha quando teve lá o babado com a, né, lá do vizinho com a mocinha lá, tudo que aconteceu, me colocaram dentro da situação lá, sendo que a gente nem se conhecia direito. Só um adendo, ela está bem. Mas enfim, então é essa a minha opinião a partir do momento das coisas que eu presencio, que eu vejo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero ter respondido todas as perguntas e todas as dúvidas. Eu meio que fiz um roteirinho, porque às vezes eu tô olhando aqui, eu escrevi todos os tópicos de todas as perguntas, juntei tudo nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, caso não tenha deixado ainda. E se chegou até aqui, bota assim, bofe é tudo igual, tá bom, meu amor? Um beijo, amo você e fui.